Em todo episódio do Fala Noronha, a gente inclui o mar, mas este é especial. O assunto é a cultura oceânica e o que o mar nos ensina. Em Fernando de Noronha, mesmo que por poucos dias, você pode vivenciar esse modo de vida e, de verdade, dividir a sua história em antes e depois desse encontro. Vamos pro mar? Chegamos. Fala, Noronha. O nosso convidado para essa conversa é Henrique Pistilli, fundador da IMUA, Escola do Mar, da Natureza e da Vida, que mora na ilha desde 2012. Nessa conversa, fundamentada na antroposofia, Pistilli nos traz dicas de como não nos afogarmos no que ele chama de maremoto moderno e conta o que mais a gente pode aprender nessa imensa sala de aula. Seja bem-vindo, Pistilli. Se Muito apresente obrigado, também. querida. É um prazer estar aqui com você, viu, Clarissa? E a gente já viveu também algumas experiências aqui em Noronha, no mar, então me ajude a contar pela sua própria experiência, viu? Para começar a conectar, né, quem está ouvindo, é esse princípio que o oceano é o mestre, a praia é a nossa sala de aula, e se a gente aprende a olhar dessa forma, a gente tem aí aprendizados infinitos, tanto na água quanto na vida. E essa cultura oceânica, né, vivida lá no Havaí Antigo e em diversas ilhas oceânicas do mundo, pela Polinésia, a gente tem meios de resgatar, né, aqui em Noronha, que é um pequeno Havaí, né, um lugar muito poderoso, né, a gente sabe quando está na ilha a intensidade das cores, do pôr do sol, da água, dos movimentos, e tudo fala com a gente, né, aprender a fazer essa conversa, né. Ah, é verdade. E por que isso é tão importante, né? Eu acho que o mundo já entendeu que a gente precisa olhar para o oceano, que o quanto o mar, né, o oceano interfere na nossa vida, principalmente agora com os efeitos, né, de toda a mudança gerada pela questão do clima. Mas, além disso, a gente está na década do oceano, né, de 2021 a 2030. A gente tem o Brasil se destacando como o primeiro país a incluir no currículo escolar a cultura oceânica, que você já começou a falar um pouquinho. Como é que você vê tudo isso, Pistilli? Então, é fantástico, né, a questão de poder olhar, né, o Dia do Oceano, entender, e a década do oceano, quem é esse oceano, né, a gente pode perguntar assim, a origem, a gente fala a origem da vida, né, e a gente vem do mar e quando a gente retorna com intenção, a gente sente aí de volta para casa, um aconchego, né, então é um nível de conexão que não precisa nem explicar muito, só quem vai para a beira da praia e sente a brisa do mar, é um lugar de reflexão, de revitalização, mas, né, quem é esse oceano, né, que organismo vivo, né, que entidade é essa, que a gente aprende a contemplar de longe, muitas vezes a gente se aproxima, por mais que a gente mergulhe 30, 50 metros, 100 metros de profundidade, né, é uma gotinha no oceano, né, que a gente pode experimentar do tamanho dessa força e dessa sabedoria, né? E quando a gente olha pela fenomenologia, né, de Goethe, que é estudar as leis invisíveis da natureza, que é a base da escola, né, antroposofia, fenomenologia, a gente consegue perceber essas conexões dentro de conexões, né? E a gente está falando muito de ir para um turismo, né, onde seja a ilha da conexão, né? E a gente vai falar de oceano, vai ter que falar de lua, ter que falar das estações do ano com sol e a mudança das marés a cada 6 horas, que é um grande pulso de respiração. É como se o pulso do oceano, dessa respiração das marés, do lua minguante, a lua cheia, é que criou o movimento, né, primordial para existir a respiração dentro de nós, né, e que temos esse microcosmos, né, desse grande oceano que é o macrocosmos. E a gente vai fazer a conexão, né, da água com a lua, com o sol e todos os planetas, né, que compõem, que influenciam no nosso dia a dia aqui diretamente, a gente só não se dá conta. E esses ritmos maiores, né, agora também com as questões climáticas que você fala, os ritmos mudando, eu vejo, né, e sinto os ciclos se tornando mais curtos e mais intensos, né, então toda essa Sim. mudança que está acontecendo, como é que a gente consegue
observar elas, respirar junto com elas, e ainda assim, né, mesmo com todas essas mudanças, é o lugar que a gente consegue se alinhar e realinhar internamente com os fluxos, né, os movimentos internos da vida, né, com esses Hum. movimentos maiores do oceano. Então, que esse podcast possa trazer poucas lentes assim para a gente poder olhar mais a fundo, né? Não simplesmente ver como uma paisagem, mas fazer perguntas, deixar o mar falar com a gente, né? Só nessa introdução eu já aprendi tanto, assim, já entrei, é como se estivesse já no mar, mergulhando, assim, de tanta informação que você trouxe. E você falando, Priscila, e eu pensando aqui, como Noronha é privilegiado, né? Porque a gente consegue entrar no mar, tem uma temperatura agradável, tem as pessoas que são muito próximas, né? Enfim, que deve ser uma máxima de toda a ilha, obviamente, mas o quanto a gente é privilegiado de ter no Brasil e aqui tão perto, tão acessível. E é um lugar que, assim, para ter uma experiência igual a Noronha, você tem que realmente ir lá para o Havaí, para a Polinésia, para a Indonésia, que é a pontinha do vulcão, a ilha tal da ilha oceânica, né? Que é um oásis de vida, né, onde as ondulações de profundidades, né, muito grandes encontram essa pontinha de terra, né, e cria, né, esculturas vivas incríveis das ondas, né, e a gente tem obra de arte por todos os lados, né, as Verdade. nuvens sendo pintadas pelo pôr do sol, nascer do sol, os ventos que eles são elíseos, eles têm uma direção contínua, né, e é diferente, todo é um regime completamente diferente, né, do continente. Então, quando a gente pode falar de cultura oceânica ou essa ancestralidade que vai além de 500 anos ou milhares ou milhões de anos, né, desses ritmos e ciclos que vêm acontecendo, né, com toda essa beleza, é isso que é a cultura oceânica. Então, eu gosto de falar assim, imagina você lá sendo um dos primeiros havaianos lá no Havaí de antigamente mesmo, e olhando para toda aquela natureza e começando você com a tua experiência da Nomes a brincar na beira da praia, e é tudo assim, se não for para se divertir e brincar no mar, não tem porquê, né? Eu trabalho muito com traumas, né? Pessoas que tiveram Sim. alguma experiência intensa. E aí tem muita gente que fala que vai, demora, às vezes leva um ano para falar, não, agora eu vou, né, e encarar o medo. E na verdade o que eu tenho buscado trazer assim, se não for para brincar no mar e com as ondas, não tem porquê, né? O surfista não vai para o mar porque ele não, ele vai primeiro se divertir. E aí tudo acontece. E aí nesse processo os traumas são curados, a gente reintegra uma série, né, ressignifica uma série de questões na vida. Então, a cultura oceânica primeiro começa com as crianças, se a gente for olhar, né? E a gente trabalha junto com a Alma Solar, ele está solidificando cada Uhum. vez mais o trabalho, né? Mas imagina, você criança conhecendo o mar, 2, 3, 5, 8 anos, e você não quer sair. Por que que não quer sair da água, né? Por que que fica ali, toma água na cara, entra areia em tudo que é lugar, rola no chão, E ri, não quer sair. não quer sair de jeito nenhum. Que será que vitalidade é essa, né, que a gente ganha, que a gente troca ao brincar no mar? E quando a gente fala das atividades aquáticas ou esportivas na praia, no mar, é um playground, né? Então estou falando de nadar no Hum. mar, de polo aquático, nado sincronizado, canoa havaiana, velejo, beach tênis, vôlei na praia, futevôlei, e aí vai, olha, é uma infinidade de coisas que dá para a gente fazer, né? Eu tenho uma frase para mim que é assim, olhando para a cultura, né, mesmo de uma região, e Noronha é quase que um navio, né? A gente está aqui num condomínio, né, no meio Pois do mar. é. Mas como é que a gente constrói essa cultura de uma forma inspiradora, divertida, que vai trazer saúde mental, bem-estar? E os turistas, com certeza, né, os visitantes, vão conseguir usufruir disso mais e mais. Assim, nossa, olha quanta coisa legal dá para fazer, né, de É. bem-estar, de quem vive lá. Olha que legal o estilo de vida de quem mora lá. Como é que isso chega para o turista, né? Como é que o turista se prepara para essa oportunidade? Como é que enxerga essa oportunidade? E aí eu entendo que, como você está falando, começa com as pessoas que moram. Uma vez fizeram uma pergunta, eu falei, cara, eu não trabalho com turismo, eu trabalho com educação. E aí, que posicionamento é esse? Não, né? Se eu só estou pensando em quantos turistas eu atendo e quanto que eu vou ganhar dinheiro e a vida na Noronha é cara, e aí entra fica mecânico automático, né? Que é como se estivesse
trabalhando no centro de São Paulo sem ver nem, entendeu? Então, se não tomar cuidado, se a gente ficar só olhando para o resultado financeiro, né, que tem que ter sustentabilidade, a gente esquece de Sim, viver. E aí a gente vai perdendo vira uma ilha a hospedagem, né, onde tem mais espaço para as pessoas visitarem, mas acaba ficando aí na foto, no Instagram, no passeio, né, na superficialidade do que eu vou mostrar para as pessoas do que é Noronha, e não do que eu realmente pude vivenciar, né, de desconectar do que está fora, de celulares, etc., que tem que ser por opção hoje, porque tem hoje Wi-Fi em tudo que é lugar, né, para poder abrir verdade. espaço para realmente conhecer Noronha. O que é que a gente pode aprender? Brincando próximo ao mar, mergulhando, contemplando, ou mesmo para quem tem medo, né? Como você falou, por mais que a gente mergulhe 30 metros, é uma gotinha que a gente está conhecendo. Então, partindo daí, né? O que é que o mar ensina? Muito bom. Eu acho que tem uma lente que eu posso trazer que pode ser um primeiro passo para experimentar essa reconexão, que eu acho que o principal é reconectar no corpo, né, e na respiração. Então, é, se a gente olha, por exemplo, como a gente vive hoje em dia, a gente faz um exercício contrário do que eu estou falando, de paz, presença, né, tá ali inteiro, né, na situação, são Sim. as telas. Então a gente passa recebendo milhões de informações num quadradinho, né, num retângulo, e a cabeça já acelera milhão. E aí já sempre fica tendo que ter opinião sobre tudo. Isso leva para uma respiração curta, que fica 10% da capacidade, que fica na altura dali da clavícula, né, respiração clavicular, que na neurociência a gente até chama de respiração do morto, que é aquela de sobrevivência, e a gente vai desvitalizando. E no coração, basicamente, ansiedade, palpitação, e aí vai um cansaço corporal que ou vai para o burnout, para exaustão, para depressão, né? Ou para uma aceleração máxima e depois estagnação, né? Então a gente desregula, né? A nossa energia e a nossa capacidade de atuar no mundo. E tá todo mundo ficando doente, né? E se a gente olha os adolescentes e tal, tá alarmante, a gente sabe disso. Por que eu estou falando isso? O exercício na água é exatamente o oposto, quando está na beira da praia. Então você está ali, se desconecta do celular e vai lá observar e respirar junto e se mover junto. Acontece um fenômeno onde dentro das nossas células musculares, nas moléculas de água, é ali que a gente guarda nossas memórias. E ali elas podem ser memórias de tensão ou más águas, né, que está parado, água parada, está apodrecendo, né? E essas são emoções presas. E a água, ela é a regente dessas emoções. Não é algo filosófico, realmente isso é científico de você entender. A nossa memória é guardada nas moléculas de água das células musculares e o cérebro acessa. E quando a gente está na água, ou na beira, ou só boiando e começa a respirar junto, vai gerando esse afrouxamento dessas tensões, né? Quando tem, às vezes, uma massagem de bem-estar muito bem feita, bem fluida também, gera esse movimento. Ou as ondas sonoras, uma música com meditação, que leva a gente para uma frequência que vai sintonizando, né, essas moléculas de água, e isso vai gerando Uhum. esse estado de paz, e aí vai trazendo as memórias mais presença para a gente estabelecer essa conexão. Que eu estou falando da respiração? Porque a forma que a gente respira é igual ao nosso sentimento. Essa frase é muito importante. E aí a gente pode, se a gente está mal, está em depressão, está, né, em qualquer estado alterado assim que está desequilibrado, a gente quando vai para a água, vai nadar, vai brincar, vai caminhar na praia, e com essa intenção e buscando ouvir o que o corpo está falando, a gente pode mudar o que a gente está sentindo com a nossa respiração. Eu acho que hoje essa é a chave da saúde mental para qualquer pessoa. Total, e ver que a gente não alcança isso com ansiolíticos, com remédios, né? A Não. gente alcança sei lá, dá para sobreviver, mas não esse bem-estar que a gente tem só de lhe ouvir falar e de imaginar, né? De lembrar dos momentos em que estivemos no mar. Eu já fiquei tranquila aqui lhe ouvindo. Sensacional. Né, até um complemento, né? Eu trabalho assim, a Imua nasceu também para trabalhar com empresários, líderes de impacto, multissetorial, pessoas que têm uma agenda, né? Aquela que você fala, meu Deus, como é que a pessoa consegue, né? Sobreviver com agenda tão agitada, um maremoto moderno, muita tela. Uhum.
E esse lugar, né, é realmente assim, é um oásis e acessível para qualquer pessoa. Quem está pensando também é falar assim, caramba, eu quero um trabalho que tenha mais sentido na minha vida, eu quero buscar propósito, eu quero me alinhar. É nessa pausa reflexiva e regenerativa que a gente consegue ter os grandes insights para qualquer coisa. Isso é possível nesse tipo de ambiente, né, quando a gente se conecta assim, sabe? E o que aprende na água leva para a vida toda, né? Reflete em todas as partes. Eu, Exatamente. eu vivi isso aí com você mesmo, em duas oportunidades que eu tive, privilégios de estar no mar com você, ali dando força, facilitando, ensinando, e o quanto foi incrível. Mas você falou dos animais, e aí eu queria é, falar um pouquinho sobre isso, né? O que os animais no mar nos ensinam, né? O que a gente pode, essa oportunidade de estar em contato ali, de estar no ambiente deles. Eu lembro que foi muito divertido, assim, você falou em brincadeira também, né? Quando você ensinava para a gente como o golfinho nada, como a lula Sim. nada. E, nossa, que coisa incrível! Isso gera uma conexão imensa. Pelo menos em mim gerou. Legal, nossa. Então, até você foi falando, eu lembrei quando a gente fala de infinitar, né? Que é fazer o 8 no Dois Irmãos, né? Faz Sim. o trajeto do 8. E aí é isso, né? A ideia é essa. Todo mundo quer ver o bicho, tirar foto com o bicho, aí tem o medo do bicho, cadê o bicho? Vamos virar o bicho, vamos entender que movimentos e forças arquetípicas tem em cada um, né? Então, como é que é o olhar do tubarão, o movimento dele, né, mais horizontalizado, que passa segurança. E a gente vai ensinando, inclusive, para as crianças e para os alunos. A gente ensina igual para crianças de 6 anos e para um presidente e uma diretora de empresa de 60 anos de idade. Isso é muito legal, porque os animais são os mesmos, os movimentos estão ali, cada um ensina uma qualidade, né? Para se mover e não só se sentir seguro na água, mas aproveitar, começar a fluir melhor e se divertir. Dá para se mover como um tubarão, como uma moreia, né, uma serpente aquática, ou então depois aprende mais a pegar onda, né, pegar o jacaré na onda, o jacaré já vira um atobá, já consegue planar sobre a espuma, né, e a parede, e até o golfinho, né, e de você ter a brincadeira, a alegria, a facilidade de se mover sem esforço, usando os movimentos e a força do mar sempre a seu favor, né? Então, cada animal traz uma qualidade e a gente, quanto mais observa a morfologia, né, a forma dele, relacionada ao movimento, à respiração e a qualidade que ele traz, né? Quando a gente olha a tartaruga, que é um grande coração, toda a paz que ela passa, né, ao Mesmo. deslizar, né? A raia também, que a gente liga muito com a intuição, né? Ela voa debaixo d'água, né? Aquele movimento é, bem contínuo, né? E que traz também sensações. E aí, quando a gente observa, sente, aprende, quando a gente começa a imitar, nossa, aí integra tudo. Eu acho que nunca mais as pessoas vão, nossos ouvintes aqui, vão olhar para o mar e para os animais marinhos da mesma forma depois dessa aula. Obrigado. É, como é que uma pessoa que sentiu essa conexão, que já esteve no mar, que sabe essa importância, ou que passa a dar essa importância, depois, de repente, de uma experiência visitando Noronha, né, vendo essa, enfim, essa visibilidade da água, essa oportunidade de você, às vezes, não saber nadar, mas baixar a cabeça ali e ver uma tartaruga, isso é muito rico, né? Como é que a gente pode retribuir? Sim, pois isso é muito legal você trazer, né? Porque a gente só vai realmente cuidar do que a gente amar e a gente só vai amar o que a gente conhecer. E é uma conversa assim, quando a gente entende que a gente não é a parte da natureza, mas a gente é a extensão, né? Então, quando a gente entende que a natureza que está fora, ela funciona exatamente igual que está dentro, a gente passa a ter uma outra reverência. Então, a gente começa a olhar o que que aquela tartaruga que eu estou observando, o que que ela pode me ensinar? Né? E não é só tirar foto e postar foto do lado e traz e quase, né, pula em cima da tartaruga. Não, peraí, Incomodando, cara, né? como é que Chega a ela. incomodar. Isso, exatamente, né? Então, como é que eu chego com respeito naquele ambiente? Não é só o pra mim, pra mim, pra mim, porque eu, né, preciso de coisas? Não. Como é que eu chego em silêncio, né? E aí os animais vão vendo que você tá ali de boa, daqui a pouco eles vão se aproximando, eles vão interagindo com você, eles são curiosos, né? Então, sair da afobação
de que tem que ter muito, né, l- tirar foto, guardar a coisa ou dizer para os outros e simplesmente ir mais devagar, né? Certamente a gente já escuta, né, muitos depoimentos de ter sido uma viagem inesquecível, incrível. Muitas vezes, quando a pessoa tem uma só experiência, às vezes entrou no mar rapidinho. Imagine se você está realmente conectado e com essa intenção, né? O quanto que uma pessoa pode. Nada paga. As pessoas falam, não vou não para Noronha, é muito caro. Prefiro ir para tal lugar, né? Lugares urbanizados. E eu fico assim, sempre rebatendo e falando o quanto não se paga tudo que a gente vive. Perfeito. O que você falou é que é porque essa pessoa não entendeu o que que é uma ilha oceânica e por isso que é importante trabalhar a cultura oceânica, que é o melhor que Noronha tem para dar, né? Dessa ancestralidade, né? Mais do que milenar, né? De milhões de anos. Né? Uhum. Então, e eu estou muito feliz de ter, assim como a Atalaia e outras pessoas e guias que eu tenho encontrado, pessoas que têm vindo morar na ilha, né, a trabalho, buscando isso, né, uma cultura oceânica. Para a gente terminar, se você fosse um médico, né? Ai, meu Quanto, Deus, lá vem. quanto de mar você receitaria para as pessoas de, enfim, de todas as partes que Muito visitam legal. Noronha? Olha, e aí, falando de um lugar assim, se quem está ouvindo tá, né, no frenesi da cidade, né, ou numa vida executiva, ou empreendendo muito. Até você falou dos ansiolíticos, né? Que eles, na verdade, anestesiam a gente. Então a gente não é que equilibra ou acalma, a gente deixa de sentir, né? Sim, E é na pausa que a gente consegue respirar no que aconteceu, refletir, reorganizar e dar o passo à frente. Eu falaria assim, de remédio, no mínimo aí 3 vezes de 30 minutos por dia, para você parar, desligar tudo, só respirar e observar o corpo, né? É difícil minha cabeça e tal, mas pode ser nadando, fazendo esporte, ou correndo, ou fazendo um desenho, né? Pintando, qualquer coisa, arte, esporte, cultura, nesse espaço de ócio, de meia hora de não tem que nada, né? Tirar a pressão das costas e, né, nesse sentido, a natureza ajuda muito. E se estiver na cidade, às vezes imagens do mar, um som do mar junto, pintar coisas do mar. Olha, e para quem tem oportunidade, se puder ir lá, né, 3 vezes por dia, meia hora, né, na beira da praia, respirar ou dar um mergulho. Olha, eu falo que para mim assim, é o meu plano de saúde, meu remédio, né, meu hospital é o mar, né? Então, pílulas de mar para todo mundo. muito obrigada, Pistilho, pela sua participação, pela sua entrevista, pelos seus ensinamentos. Obrigado, querida. Como é que as pessoas podem encontrar, saber mais, se ficaram curiosas, se querem fazer uma experiência no mar de Noronha com você? Tem o Instagram, né? Se botar Imua Noronha, né? E o meu pessoal, se botar Homem Peixe, vai achar o Henrique, sou eu, que é Henrique Pichili, que é meu sobrenome, ponto peixe, né? Não consegui nunca Uhum, mais trocar esse negócio no Instagram, então é assim mesmo. tá ótimo. Mas vai me achar. E aí no link da bio tem dos dois, né? Tem lá os programas, tem imersões de 4 dias, também tenho atendido muita gente da ilha de 2 horas para estimular que a galera consiga voltar para o mar, se reconectar. Também dá para fazer com visitantes. E tem hoje uma rede de coaches, facilitadores que estão há bastante tempo, a gente está junto. A gente é atleta, faz arte, estuda facilitação, atende pessoas. O treino dos bombeiros e para a comunidade, toda terça e quinta, gratuito, de 6h45 às 8h30. Também pode mandar mensagem que a gente inclui no grupo. Tá todo mundo convidado. E você, gostou desse episódio? Encaminhe agora mesmo para quem você sentir que também está precisando de algumas pílulas de mar. E não custa lembrar que a Atalaia é o receptivo que apresenta a essência de Noronha para você. São mais de 30 anos de turismo na ilha, guias locais e qualificados e todo o suporte para que você viva essa experiência do seu jeito. Acesse atalaianoronha.com.br para saber mais. A gente se encontra no próximo episódio em 15 dias. Um beijo e até já!